Quem está disposto a ser obediente aí hoje? Levanta a mão. Cutuca teu irmão e fala assim, você realmente vai ser obediente? Hã? Porque o pastor vai falar de um assunto que você não gosta muito. Tem coisas que a gente não gosta de ouvir, né, irmão? A gente precisa, mas a gente não gosta muito. Aliás, o que a gente vai tratar aqui hoje, irmãos, é apenas uma advertência, ok? Não é o tipo de problema pelo qual a gente passa. É algo que acontece com o irmão do lado, né? Pergunta para o seu irmão, você já teve dificuldades na sua vida financeira? Hã? Ele já teve, né? Tá vendo, irmãos? É sempre com ele. Esse irmão é terrível, não é? Quem já teve aqui dificuldade financeira? Levanta a mão aí, bem alto. Teve alguns que nunca tiveram, irmãos. Glória a Deus pela vida deles, né? Você que nunca teve problema na área financeira, deixa eu dar um triste recado para você. Vai chegar a sua hora. Irmão, não tem jeito. Os dias bons e os dias maus vêm para todos. Quando a gente está vivendo esse momento, você que já viveu, vai me acompanhar nisso. Parece que quanto mais a gente tenta se livrar das dívidas, o que é que acontece? Mais elas aparecem na nossa frente. É o carro que quebra, o chuveiro queima. Quem tem filho aí? Não parece que os nossos filhos estão estudando em Harvard, irmãos? Hã? Que eles estão fazendo MBA nos Estados Unidos? A lista de materiais assusta a gente ou não assusta? Eu olhei uma lista de materiais e fiquei assustado, irmãos. Na minha época, vinha uma lista desse tamanho assim, ó. Minha mãe ainda cortava, ainda metade. Não, isso é o que você tem do ano passado. Não era assim? Você também era assim? A gente ficava louco, né? Vou ganhar tudo novo, não vai nada. Isso aqui dá para você usar, lápis de cor tá pela metade, dá para usar. O máximo que a gente ganhava era aquela borracha de 2 cores, não é? A borracha de 2 cores vai custar 50 centavos, vou comprar. E a gente ia confiante de que a parte azul ia apagar, não é? A caneta. O que acontecia, irmãos? Rasgava o papel, não é? Uma pessoa que está enrolada financeiramente é uma pessoa que está travada no seu potencial. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando a gente deve para alguém, a gente está amarrado com essa pessoa. Imagine você caminhar amarrado com um monte de gente. Para você entender melhor, vou pedir ajuda dos universitários aqui. Vem cá, Silas. Pegar os grandes, filho. Genivaldo, vem também. Deixa eu ver aqui mais um. Vem, Edson. Perde a vergonha. Você de laranja, vem cá. Você, vem cá. Só os pequenininhos. Sobe os 4 aqui. Fica 2 atrás e 2 na frente. É que está chegando o último. Integrante do nosso... Fica aqui, vem aqui. Vocês estão vendo eles, irmãos? Agora segura os 4 em mim. Pode segurar no ombro, onde vocês quiserem. Como é que eu saio daqui, irmãos? Dá para sair? Olha o tamanho das crianças. Ó, se eu tentar, ó, o que acontece? Ó, não dá. Nem para frente, nem para os lados, não dá. Os homens são fortes. É isso que acontece quando a gente está endividado. A gente não consegue ir para lugar nenhum, irmãos. Obrigado, irmãos. Eles queriam mostrar que estão fortes, irmãos. Eles aproveitaram a oportunidade. Mas imagina o seguinte. Quando a gente está enrolado, devendo para outras pessoas, a gente se sente exatamente assim. Tudo que a gente vai fazer parece que a gente está amarrado. A Bíblia diz que a gente precisa se cuidar contra essas coisas. Como conseguir caminhar livremente assim? É possível? A gente fica com a mente presa em encontrar uma maneira de sair dessa situação. Já passou por isso? A noite vem, a noite vai, a gente fica a noite inteira pensando, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? De que maneira eu vou resolver? Quando amanhece, o problema está lá do mesmo tamanho e você com olheira. É ou não é?
Então vamos lá. 5 dicas bem práticas para a gente lidar com essa situação financeira totalmente enrolada. Algumas delas, irmãos, a gente até já viu em outros cultos, mas hoje a gente vai tentar ir um pouquinho mais a fundo e pegar mais no seu pé. Então você vai cutucar o seu irmão e dizer para ele assim: você precisa ouvir e praticar. Ouvir é fácil, né, irmãos? Tem 2 ouvidos, né? Agora, e praticar? A gente precisa, ainda que seja de forma gradativa, controlar os nossos gastos. Ou seja, nós precisamos gastar menos do que a gente ganha. Fazendo com que o valor que a gente recebe consiga suprir as nossas despesas. Olha para mim aqui. Se nós conseguirmos viver com aquilo que a gente ganha, 90% do nosso problema está resolvido. E como resolver? Pelo menos no começo, pelo menos no início, eu preciso que as minhas contas fixas sejam menores do que o valor que eu recebo. Como é que eu faço isso, pastor? Me dá a fórmula aí. Tem mais um problema, irmãos. Você não tem só as dívidas fixas, né? Você está devendo para os outros também. Porque você pegou empréstimo com o banco, você pegou empréstimo com o irmão, você pegou empréstimo com o pastor, você pegou dinheiro do seu pai. Não é assim que a gente faz? Você precisa comprometer, no máximo, 85% do seu salário com as suas dívidas. Precisa sobrar 15% para você começar a pagar quem você deve. E é dessa sobra que eu vou pagar as minhas dívidas. Logo, precisa ter uma sobra. Mas, pastor, todas as minhas contas atuais são o mínimo. Eu preciso muito dessas coisas. Eu entendo. Essa é uma desculpa que a gente usa para enganar quem? A gente mesmo. Tentando se enganar e dizer que não dá para melhorar. Se você realmente deseja sair do buraco em que você se encontra, vai ter que aprender a abrir mão de mais coisas do que você já abriu. Cadê? Ninguém sorri mais. Acabou os sorrisos, irmãos. Ninguém tem dente mais aqui nessa igreja. Exemplo. Eu sei que muita gente gosta, que vai fazer muita falta, mas será que eu e você, será que a gente conseguiria viver sem Netflix? Quem tem Netflix aqui? Levanta a mão. Vou perguntar. Quem tem Netflix aqui? Levanta a mão. É de graça, irmãos? Você paga? A pergunta que não quer calar. Se você tirar a Netflix, você morre? Eu já ouvi o seguinte: mas pastor, eu vou deixar o meu filho sem assistir desenho? Eu já ouvi isso, irmãos. Eu não posso, realmente eu não posso, mas eu vou deixar minha criança sem assistir desenho? Será que você conseguiria viver sem TV a cabo? Hein, homens? Sem aquele canal que você assiste o futebol? Será que daria para ficar sem isso? Coisa simples, jovens. Será que daria para tomar banho mais rápido? Aí os pais falam: fala a Deus. Se o banho for mais rápido, não economiza, irmãos? Agora para as mulheres. Será que dava para reduzir a quantidade de produto de limpeza lá na sua casa? Hã? Eu fui na casa de um membro da nossa igreja, irmãos, e o que eles gastam para lavar a louça, em um dia, dá para a gente gastar, para a gente lavar a louça na minha casa um mês de detergente. Percebe? Será que daria para a gente ir menos no shopping? Seria possível? E agora, não sei se vocês estão sabendo, mas é 18 para entrar lá. É. Agora está cobrando estacionamento lá. Outra para as mulheres aqui. Será que seria possível comprar menos na Shopee? Hã? Shopee é uma praga ou não é, homens? Fala para mim. Hã?
Shopee é um enviado, não é, irmãos? Elas compram um monte de coisa que não precisa com o dinheiro que não tem. Não é? Mas, amor, eu preciso passar no cartão, no seu. Será que a gente conseguiria viver, irmão, sem comprar pizza? Hã? Aí não sei, né, pastor? Hã? Coisas simples que mesmo estando em dificuldade financeira, a gente não costuma abrir mão. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo que você tem que cortar tudo e nem que você tem que cortar alguma coisa. Você que tem que parar, orar a Deus, olha para mim aqui, e decidir o que você precisa fazer. O que eu sei é o seguinte: se a gente não tomar medidas para que as coisas mudem, elas não vão melhorar, pelo contrário, elas vão piorar. Não está piorando? Na verdade, existe mais uma multidão de coisas que, porque elas têm um valor baixo, a gente decide não cortar. Ah, mas custa só R$ 50 por mês. Jovens, será que seria possível? Vocês conseguiriam viver sem crédito no celular? Não dá, pastor. A gente iria morrer. Pois é. Percebe, irmãos? Você tem lá 3, 4 filhos. Cada um 50 paus de crédito por mês. Vai um dinheiro. Eu sei que as coisas mudaram. Agora vocês só podem trabalhar depois dos 16, né? Quem aqui começou a trabalhar com 10? Irmãos, o negócio era difícil antes. Eu, por exemplo, eu não queria trabalhar. Quando eu fiz 12, a minha mãe arrumou um emprego para mim. Mas para quê, mãe? Eu estou bem aqui, eu estou estudando, não estou com nota boa. Vai trabalhar, menino. Então, mães, quando fez 16, corre lá e já arruma um emprego para esses bichos. Eu também já tive sócios, irmãos, de gastos, que estavam levando mensalmente muito mais do que eu podia pagar. Às vezes não é o gasto que você tem, mas é o seu cartão de crédito. Como tem crédito lá, você gasta e depois você não tem para pagar. Sabe qual é a maior expectativa das operadoras de cartão de crédito? Você parcele a fatura. Quem tem cartão de crédito aí? Para e pensa comigo. Você comprou no cartão de crédito, com prazo para pagar, e você pagou dentro do prazo. Eles ganham o quê? O que eles ganham? Nada, não é? Você comprou e está pagando exatamente o que você comprou. Agora, e se você parcelar, quanto eles ganham? Muito. E se você não pagar nada e vier o juros sobre a fatura inteira, quanto que eles ganham? Muito. O cartão de crédito, irmãos, ele ora todos os dias para você não ter dinheiro para pagar. É. Você sabia disso? Eles vivem disso. Eu achava que todas essas coisas que eu gastava eram importantes. Mas tem que chegar um momento na vida da gente que a gente toma uma posição. Não, a partir de agora as coisas vão mudar. Eu decido que a partir de hoje eu vou abrir mão daquilo que for necessário, eu abrir mão para eu sair dessa situação. O que mais dói em nós, pais, é ter que cortar algo que faz parte da rotina dos nossos filhos. É ou não é? Quem é pai aí? Dói ou não dói? Cortar o que é seu é ruim, porque você quer. Mas cortar aquilo que é dos filhos dói demais na gente. Em determinada fase da minha vida, eu apresentei o chamito para os meus filhos. Irmãos. Eles estavam acostumados a tomar Yakult. Mas eles acostumaram com o que a gente podia comprar. E sabe o que aconteceu, queridos? Chegou uma fase que não dava para comprar o chamito também, né, Kátia? Não dava mais, irmãos. E eles acostumaram a não tomar nada. E se vocês olharem, Amanda bonita, não é, irmãos?
Não é bonita, Amanda? Ela está viva, não está, irmãos? E ela é inteligente, não é? Ela prega, ela canta, ela faz de tudo. As fases que nós passamos de escassez financeira é tratamento de Deus para a nossa vida, mas também é tratamento para a vida dos nossos filhos. Os meus filhos estão acostumados a ter tudo e a esbanjar. Depois dessa fase, não sei se os filhos de vocês fazem isso, abria o Yakult que só vem um pouquinho, não vem só um pouquinho naquilo? Tomava metade e jogava o resto fora, irmãos. Aí veio a fase ruim. Aí eles começaram a tomar chamita e depois eles não tomaram nada. Deus restituiu. As coisas voltaram a ficar bem. Pergunta se ele joga Yakult fora. Joga Yakult fora, Amandinha? De jeito nenhum. Agora é aquela que compra, irmão. Pior ainda. Sabe o que ela faz? Ela toma na minha casa para economizar. Tem Yakult aí, pai? Tem gente que vai procurar queijo na minha casa. Né, Jéssica? Chega no portão, tem queijo, pastor? Segunda coisa que nós precisamos aprender. Tenha um orçamento. Você precisa saber quais são os seus gastos. Quem está com o marido perto, cutuca aí. Você sabe de tudo que você deve? Pergunta para ele. Cutuca o camarada aí. Porque nós, homens, costumamos dizer o seguinte: não, vocês gastam demais. Não é o que a gente fala, homens? Hã? Aí você pergunta para o cara, você sabe quais são os seus gastos? Ele não sabe. Qual é o total das suas despesas fixas? Você sabe? Hã? Eu ganho 2.000 por mês. Quanto eu tenho de despesa? Eu vou pagando, pastor. A gente vai trabalhando, vai economizando e vai pagando, e às vezes não dá, e a gente vai vivendo. Você precisa saber exatamente quanto você ganha e exatamente quanto você deve. Não é simplesmente saber que paga as contas. Tem um ditado popular que diz o seguinte: quem não sabe para onde está indo não chega a lugar. Pois é. Eu estou orando, pastor, para Deus me ajudar na minha crise financeira. Eu tenho orado, inclusive minha família inteira está orando. Tá bom. Vocês sabem quanto vocês devem? Você chegou a colocar num papel quanto você deve? Só assim você vai conseguir ter uma visão clara de como andam as coisas na sua vida. Uma dica, ó. Quando você for fazer a sua lista de dívidas, não esquece das baratinhas não, viu? Coloca tudo lá. Pastor, mas até aquele pãozinho que eu compro na padaria, sim. Tem que colocar tudo. Você não gasta? Irmãos, hoje pão tá caro demais, não tá? Não sei se é só no meu bairro, mas lá a gente paga mais de R$1 cada pãozinho. Aqui também, não é? Muito bem. Se você compra 10 pãozinhos, são quanto? R$10. São 30 dias. Nós estamos falando de um gasto só de pão de R$300 por mês. Precisa marcar. Sim ou não? Só que eu e você, quando a gente vai fazer conta, a gente marca lá. Luz, água, né? Aluguel. Você não vai no açougue, né, engraçadão? É 50 pau o quilo de carne, não é assim lá no seu bairro também, Hamilton? E você gosta de comer carne, não gosta? Hã? Eu também gosto. Mas nunca está menos de 50. É ou não é? Procure verificar quantos valores altos você tem mensalmente. De valores altos eu tenho aqui R$1.000. Ok? Soma todos os valores pequenos e vê se não chega bem perto disso. Ou se não passa disso. Porque tem gente que fala assim, não, pastor, sabe, eu gasto na minha casa R$300 de mercado por mês. Você é mágico, irmão. Sabe por que ele gasta R$300? Porque ele vai lá comprar arroz, feijão e óleo, ele não compra mistura, ele não compra leite, ele compra tudo picado depois e gasta R$300 por mês.
Aí dá, né? Percebe? Nós fazemos conta daquilo que nós achamos que é grande. E o que é pequeno, não, isso aqui é pequeno, isso é besteira. Isso aqui eu cubro com o meu VR. Quem recebe VR aí? Se a gente bobear, evapora, sim ou não? É um benefício, irmãos. Teve uma época na minha vida que eu recebi o VR, eu vendi o VR com desconto, para poder antecipar o dinheiro. Depois eu ficava sem comer, porque eu não tinha dinheiro. Quem já fez isso? Hã? Vendeu o VR e depois ficou fazendo jejum. É uma sabedoria, não é, irmãos? Fala para mim. Como é que eu consigo ganhar 2.000? Ó, olha para mim. Como é que a gente consegue ganhar 2.000 e gastar 3,5? Hã? Mas a gente consegue? Consegue. A gente gasta 2.000, a gente ganha 2.000, paga as coisas e compra no cartão, e compra fiado, e compra parcelado. Não é assim que a gente faz? Se nós somarmos tudo, nós gastamos 3,5. Nós só ganhamos 2. Será que não é por isso que a conta não fecha no final do mês? Eu deveria fazer como? Ganhar primeiro para depois gastar. Sim ou não? O que o cartão de crédito proporciona para mim e para você? Eu tenho um limite de dinheiro que eu não tenho, certo? Eu não tenho dinheiro, sim ou não? Aí eu vou lá e compro o que eu preciso e o que eu não preciso também, porque os olhos estão lá, né? Sim ou não? E depois eu não tenho dinheiro para pagar. Claro, né? Vocês perceberam que quando a gente vai no mercado agora, fica coisa dos dois lados da gente no caixa? Vocês sabem para que é aquilo lá? É tentação, irmãos. É tudo coisa que você não precisa, mas você quer. Chocolate, uma balinha, não é assim? Aquela Coca-Colazinha geladinha. Você não precisa, mas você quer. Enquanto eu espero, né, pastor, já vou ali adoçando a minha vida. Percebe? São táticas do mercado para fazer você comprar o que você não compraria. O que a gente faz? Eu já até evito entrar no corredor de doce, pastor, para não gastar. O cara coloca lá na porta do caixa para você ver. Você não queria nem ver aquilo. Mas estando ali, você acaba comprando. Se você tiver filho, então, eu tenho 2 filhos. Quando eram pequenos, o Marcos não pedia nada. Em contrapartida, a Amanda, irmão, parecia um polvo. Tem aquilo, pai, aquilo lá, pai, pode pegar aquilo, pai, aquele também. Aí essas crianças chegam no mercado e vê essas coisas. Elas vão pedir? Não. Enquanto a gente não tem noção do tamanho do problema, a gente vai se enganando, irmãos. A gente vai empurrando com a barriga. A gente vive com a ilusão de que no mês que vem vai ser melhor. Que quando vier o 13º, não, quando chegar o 13º, aí a gente põe as coisas em dia. Não, porque esse mês eu vou tirar férias. Agora a gente vai pôr tudo em dia. Mês de março é mês de receber PLR. Tem gente que recebe, filho. E já está devendo ela todinha. Ser próspero não é ter muito dinheiro, mas é viver em paz e bem com aquilo que a gente recebe. Olha para mim aqui. 13º, férias, PLR. Eram dinheiros que a gente devia guardar. Se eu conseguir viver com o meu salário, olha para mim aqui. Se eu conseguir viver com o meu salário, esses extras eu faço o quê? Eu ponho numa conta reservada para eu viajar, para eu passear, para eu comprar alguma coisa, não é? O que acontece normalmente? A firma avisa, olha, nós vamos antecipar metade do 13º
Ela está antecipando, era para você pôr no banco e ganhar juros. O que você faz? Eu já devia a ele, pastor. Eu já sabia que eles iam dar, já torrei tudo. Aliás, eu achei que eles iam dar um aumento, eu gastei a mais do que eles iam dar. A Caixa Econômica proporcionou agora mais um desserviço para nós. Você pode retirar uma parte do seu fundo de garantia. Quem já se cadastrou lá para receber esse dinheiro? Levanta a mão aí. Ninguém? Ah. Era uma reserva que quando você saísse da empresa, você poderia usar para se manter. Você já vai gastando ela antecipado. Percebe? Nós somos desregrados com aquilo que a gente recebe. E a gente coloca na nossa cabeça que nós vamos resolver o problema com os extras que vão entrando. Se a PLR desse ano foi 3 salários, eu já gasto 3 salários para o ano que vem. Mas se a empresa produziu menos e der 1, aí eu não sei o que eu vou fazer, pastor. É problema dela. Ela deu 3 esse ano, eu já contei com 3. Se não vier, eu estou enroscado. E não dá nem para pegar no cartão de crédito, porque eu já estou estourado também. Percebe o que a gente faz? Outra grande cilada para os aposentados. Sua mãe sabe bem disso, né, Elisângela? Eles vão lá e oferecem consignado para o aposentado. E o ingênuo vai lá e pega. Quando ele volta no banco, o banco fala, não, se você quiser, eu consigo te dar mais 1.000 e a gente refinancia a sua dívida. O cara pegou 10 mil reais e está devendo 150 para o banco. E está cheio de aposentado vivendo essa situação. Cheio. Por quê, irmãos? O aposentado não sabe quanto ele vai receber? Sabe. Normalmente, olha aqui o X da questão. Normalmente, o aposentado vive com o dinheiro que ele ganha. Então, para que ele pegou empréstimo, pastor? Para emprestar para os filhos. Você conhece alguém assim? Olha lá. Sabe o que é, pai? O seu financiamento já está aprovado. O senhor só vai lá, pega, me empresta e eu pago. Se der, né? Se não der, desconta o salário dele. Nessa brincadeira eu conheço gente que não recebe salário. Desconta todos os parcelamentos e não recebe nada. Aí está aposentado e tem que voltar a trabalhar. Por quê? Porque gastou o dinheiro? Porque tem um custo mensal maior do que o da sua aposentadoria? Não. Porque emprestou para alguém. Terceira dica, tenha uma conta de investimentos. Nós precisamos saber que temos um lugar para colocar o nosso dinheiro, ainda que dure 30 segundos. Não é? O meu pagamento, pastor, dura 30 segundos. Ele entra, na mesma velocidade que ele entra, ele vai embora. Ok? Não importa o quanto você vai colocar nessa conta, você precisa ter ela. Quando nós sabemos que tem, a gente se sente comprometido a colocar dinheiro lá. Tem gente, irmãos, que só consegue ter as coisas se tiver parcelamento, dívida. Você conhece gente assim? O cara não consegue juntar para comprar nada. Ele só compra se for fiado. Ah, vou comprar uma televisão. Dá para fazer em 24? Ah, tá fazendo em 48? 24 daria, mas vamos fazer em 48, né? Melhor, né? Não pesa tanto. 60... Nossa, isso é de Deus? Você está rindo? Mas é exatamente o que acontece. Eu fui lá, eu tenho dinheiro para comprar à vista, Genivaldo. Mas o cara fez em 3, mano. Hã? Fiz em 3, eu vou sair da loja e vou para o McDonald's. Porque eu também sou filho de Deus. Certo? Não se economiza com comida, pastor. Você não ia comer, né, abençoado?
Mas como parcelou em 3, abriu-se um leque de oportunidades. Né? Eu posso comprar uma capinha para o meu celular. Estou precisando, é proteção para o meu celular. Você arrumou mais uma dívida do dinheiro que você tinha no bolso. Olha como você é inteligente. E você sai de lá se sentindo o malandrão. Poxa, eu ia comprar à vista, olha, parcelei em 3 sem juros. Que negocião que eu fiz. Poderia ter sido um bom negócio. Se você pegasse esse dinheiro que você não gastou, aplicasse ele e ganhasse lá umas quirelinhas em cima. E pagasse as parcelas depois. É o que você faz? É o que a gente faz? Obrigado. Ela tá econômica, você viu, irmãos? Ela não quer gastar dinheiro com água na igreja. O importante é nós sabermos que nós precisamos separar alguma coisa para guardar. Pode ser CDI, pode ser RDB, pode ser CDB, pode ser poupança. Pode até ser uma conta corrente que não rende nada. Põe o dinheiro lá. Porque se você não colocar o dinheiro reservado, separado, você gasta. Nós temos um recurso hoje que eu acho muito legal. Tem os bancos digitais. Os jovens aqui todos têm conta, não tem? Hã? E abriu sem dinheiro, não foi? Você consegue abrir dinheiro, a conta sem 1 centavo na conta. Olha que coisa maravilhosa. Então você tem a sua conta onde você paga as suas despesas, onde você põe o seu dinheiro. Abre uma segunda conta. Não vai pagar nada mesmo. Para você reservar alguma coisa. Porque se ficar na conta que você paga, vai embora. Não é assim que acontece com a gente? Irmãos, eu não sou melhor que vocês, não. Eu também já passei por um monte de problema financeiro. Eu já peguei cesta básica na igreja. Eu já empurrei carro porque não tinha gasolina e não tinha dinheiro para pôr gasolina. Aliás, meus filhos falaram assim, opa, vai ter que empurrar de novo. Lembra, Amanda? A gente saía, irmãos, era em oração. Não é porque nós éramos crentes, é porque não tinha gasolina no tanque. E se acabasse, acabou. E quando parava, eles falavam, mas pai, de novo. Eu andava com o carro emprestado, irmãos. E o carro emprestado era automático. Era ruim de empurrar. E era grande. E pesado, né, Amanda? Também. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E eu não estou falando dessas coisas para vocês para apontar dedo no nariz de ninguém. Só que a gente precisa entender o seguinte. A gente acha que é humilhação pedir ajuda, pedir aconselhamento para a área financeira. Mas a gente não acha que é vergonha, que é humilhação, ficar devendo para todo mundo. A Bíblia não diz que há sabedoria na multidão de conselheiros? Então, queridos, tem coisas que eu não sei fazer. E eu busco a ajuda de outras pessoas. Você pode não ser um expert na vida financeira, mas você pode buscar ajuda de outras pessoas. O que nós não podemos é viver a nossa vida inteirinha enrolada. Achando que, não, mas tanta gente vive assim. Isso é um karma da minha família, sabia? Todo mundo da minha família é enrolado. Só que você é crente agora. A Bíblia diz que você tem que ser luz. A Bíblia diz que você tem que ser modelo para as pessoas. Então, pelo menos, você tem que estar inconformado de viver dessa maneira. Isso vai me custar caro, irmãos. Essa bala vai me custar caro. Você entende isso? Eu não estou dizendo que crente não fica endividado. Fica também. A pior fase da minha vida eu já era crente.
Eu cheguei ao absurdo, irmãos. Aliás, a cantina tá boa hoje, viu? Vocês gostam de comer coxinha da cantina? Depois me paga o royalty, tá? A gente ia para a igreja, mas não tinha dinheiro para comprar coxinha para os meus filhos. É ruim? É horrível. A gente vai passar por fases como essa? Vai. O que nós não podemos é nos conformar e achar que vai ser a vida inteira assim. Existem as fases boas, e a maioria de nós já viveu. Existem as fases ruins, que é a que você está vivendo. E existem as fases péssimas, que você ainda pode chegar. Você entende isso? Nada está suficientemente ruim que não possa piorar. Mas também, nada está suficientemente ruim que não possa melhorar. É para isso que nós estamos aqui hoje. Você entende isso? Não tem como viver um milagre sem dar o primeiro passo. Lembra de quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Lembram disso? O que ele fez? Ele chamou os discípulos e perguntou para eles: o que vocês têm aí? O milagre começou a partir daqueles pães e peixes, sim ou não? Jesus multiplicou aquilo que já existia. Então Deus vai trabalhar e vai prosperar e vai abençoar através do que você já tem. Através daquilo que você já recebe. Quarta dica aqui. Avalie os seus riscos. Irmãos, tem coisa que a gente faz 100% por impulso, sim ou não? Pensem antes de fazer qualquer negócio. Mas, pastor, o cara estava vendendo ovo na rua, o que tem? Eu compro ovo na rua. No mercado custa metade do preço. Sim ou não? Eu estava conversando com o Renan falou: tio, eu pago R$10 na cartela de ovo. Eu falei: caramba, eu pago 25, mano. Percebe, irmãos? A gente não pensa em fazer as coisas. Ah, é R$10, o que tem? Eu ajudo o irmão. Se o irmão está vendendo um preço justo, ok. Se ele não está, Deus abençoe. Percebe? Se o marido é compulsivo, não compre nada sem a concordância da esposa. Se for o contrário, a esposa busca a sabedoria do... Mas se os dois forem ansiosos, chame um terceiro, irmãos. Tem casal que precisa de gente perto, senão faz besteira. Você conhece alguém assim? Porque nunca é a gente, né, irmãos? Nunca é a gente. Mas a gente conhece alguém assim. Eu sou ansioso. Ela é pior que eu, então chama uma terceira pessoa para puxar a orelha dos dois. Teve um rapaz na igreja que ele devia para todo mundo, até para o pastor. E era meu amigo. E era crente, irmãos. Ele chegou e disse assim: ô Zé, me ajuda, mano, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo comprar mercadoria para fazer os produtos, porque eu devo até para o cara que me entrega a mercadoria. Tá bom. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele pegava o dinheiro que ele recebia, punha na minha conta, trazia os boletos dele na minha casa para eu pagar. Que se ficasse na conta dele, ele torrava. E você acredita que ele ia na minha casa pedir dinheiro para gastar com besteira? Ou não dá para liberar pelo menos 20 para uma pizza? Não, não dá. A nossa compulsão de gastar é desse jeito. Você pega o dinheiro e põe na... Não, minha mulher não é ela é mais econômica. Vou deixar o dinheiro na mão dela. O amor. Hoje é sexta-feira, né? Bora comprar uma pizza, vai? Mas você não mandou guardar? Não, mas só uma pizza. Aí quando falta o dinheiro, ele fala que quem gastou o dinheiro dele? O diabo está furioso, pastor, comigo.
Pastor comeu pizza lá na sua casa? Hã? Pastor não, o diabo tem conta na Shopee? É, irmãs? O diabo põe roda nova no carro, irmãos? Hã? O diabo vai lá comprar produtos da... Como é que chama a marca lá? Me ajuda aí, Diego. Que é bem caro. Para passar no carro lá, pretinho. Vonix. O diabo é dono da Vonix? De formas diferentes. O homem faz as besteiras dele e a mulher faz as besteiras dela. Quando nós entendemos que a vida de casal, a dívida de um é do outro também, a gente começa a se policiar. Um ajudar o outro. E deixa eu te falar um segredo aqui. A gente não gosta de ser corrigido. Quando o seu marido falar para você que você precisa gastar menos na Shopee, você vai ficar brava. Ou não vai? Hã? Quando a sua mulher falar para você o seguinte, ó, nós estamos apertados, não dá para lavar o carro no Lava Rápido essa semana. Nós vamos andar com o carro sujo? Vai. Percebem? Vamos lá. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Vergonha é viver o tempo todo enrolado e com orgulho tomando conta do nosso coração. Você tem vergonha de falar para as pessoas que você está devendo? Eu tenho. Eu tinha, quando eu estava devendo. Mas eu nunca pensava que eu devia ter vergonha de dever. Não é? A pessoa que eu mais pedi dinheiro, sabe quem que era? Para minha mãe. Quando eu chegar na minha casa da minha mãe, muito, muito bonzinho, ela vai falar, quanto você quer, filho? E depois ela cobrava, irmãos. Você falou que ia dar para a mãe 3 vezes, né? Quando que você recebe, filho? Nós ensinamos através da nossa vida. Até socorrer um filho precisa ser com cuidado. O que a gente faz com aquilo que não é valor para nós, que não gera valor em nós? O que vem fácil, vai? Fácil. Eu lembro que quando eu casei, a gente cortava tudo, nós não viajávamos, a gente não comprava roupa para construir a casa. Quem já viveu isso? Cortava tudo, irmãos, para construir a casa. Hoje não, o apartamento está pronto, é só financiar. Nós, como pais, precisamos gerar valor no coração dos nossos filhos. Tem coisas que nós podemos dar para os nossos filhos, mas que nós não devemos dar para os nossos filhos. É ou não é? Tem portas que nós estamos abrindo que estão contribuindo para que eles fiquem folgados. Lembra que eu falei que eu comecei a trabalhar com 12 anos? Na minha cabeça, eu não tinha que trabalhar. Irmão, estava bom demais, eu jogava bola, né? Tinha televisão. Estava bom. Mas forjou caráter. Depois eu fui entender, a minha mãe não me pôs para trabalhar pelo dinheiro. Ela nunca pegou o dinheiro que eu ganhava. Ela me colocou para trabalhar para eu aprender como a vida funciona. E eu aprendi. E quando eu tinha que levantar todos os dias, eu levantava batendo o pé, chutando as coisas. Irmãos, teu filho não precisa gostar de tudo que você faz. Eu falava que ela não tinha coração. Claro, né, irmãos? Tem que ir lá pro sentimental, né? O emocional tem que ser trabalhado, né, Silas? Ana, a senhora não tem coração. Onde já se viu, tem que levantar 2 horas da manhã para trabalhar, com 12 anos. Mas, irmãos, eu estou aqui. Coisas pequenas vão forjar
nos nossos filhos o caráter deles. Os meus filhos, desde pequeno, eu dava mesada. Uma grande mesada, irmão, tipo assim, uns R$ 5 por mês. Pra eles gastar à vontade no que quisesse. Mas desses R$ 5 eu fazia questão que eles separassem o dízimo deles. A Amanda sempre foi esperta, irmãos. Você dava R$ 5 para ela e falava assim, pai, o senhor não tem 50 centavos? É que eu tenho que entregar meu dízimo, mas eu não queria trocar meu dinheiro. Não, filho, o pai troca para você. Você tem que ficar só com 4,50, que é o que você tem para você gastar. Eles vão tentar de todas as maneiras. Quem é professor aqui? Quem é professor aqui? As crianças, elas estão buscando o limite delas o tempo todo. Até onde eu posso ir? O que o meu pai vai permitir que eu faça? Porque se ele permitir, eu vou fazer. Não é? Aí chega na escola, os professores não conseguem colocar limite. Porque os pais deixam fazer tudo. Não decida nada na emoção. Além de correr o risco de fazer um mau negócio, ainda tem a questão dos golpes. Tem um monte de golpe na internet hoje, não tem? O que mais tem? Fuja das compras de impacto, onde o vendedor quer que a qualquer custo você feche o negócio na hora. Porque se você não fechar hoje, essa promoção acaba hoje. Olha, esse preço eu só consigo fazer para você agora. Se você sair daqui dessa loja e for na outra loja e voltar, já não consigo mais. O meu gerente liberou só agora e a gente bobão acredita. Quem nunca comprou desse jeito? Hã? Quem nunca foi enganado desse jeito? Olha, eu falei com o meu gerente, cara. Eu consegui esse valor para você. Mas só se for à vista no Pix. Aí você faz as contas. Nossa! Que preço bom! Se eu perder isso aqui, nunca mais eu vou conseguir comprar. Você perguntou se você precisava? Às vezes a gente entra na loja porque a gente quer olhar. Né? Lançou um produto novo, você quer olhar, você quer ver como é que é. Aí o vendedor vem com tudo para de você. Não, porque ó, se você não tiver uma dessa, olha, para o futebol como é boa, se for homem. Se for mulher, olha, para você assistir 4K. Não é assim, meninas? Você não precisava daqui, você nem ia comprar aquilo. Mas é uma pressão psicológica tão grande que você acaba saindo com aquele negócio debaixo do braço. E muitas vezes não tem nem onde colocar. A minha última televisão, eu tive que desmontar a estante para colocar, porque não cabia. O zóio foi tão grande. A estante está toda torta, porque eu comprei a televisão maior do que cabia na minha estante. Mas aí me deram uma ideia ótima. Pastor, se livra dessa estante velha. Né? Coloca um suporte na parede, fica muito mais moderno, muito mais jovial. Deixa a minha estante velha aí. Eu arranco as madeiras e a gente faz prateleira com as madeiras. Mas deixa ela aí. Senão eu compraria a televisão, o rack, e aí vai, irmãos. O suporte, o adaptador, não é assim? A venda de pacto significa o seguinte. O vendedor sabe que se você sair da loja, a chance de você voltar para comprar é praticamente zero. Sim ou não? Então ele força tudo para você comprar na hora. Olha, eu posso fazer no máximo em 24. Se você não vai levar, eu faço em 36. Não, mas se você realmente não tem condições, eu faço em 38, 40, 46. É uma loteria. Outra coisa, ele nunca te dá o melhor preço. É sempre negociando. O lugar que você entra e fala assim, esse aqui é o preço do produto. Se você pagar à vista 10%, acabou. Esse é o melhor lugar para você comprar. Você olha, quero, não quero, vou embora. Não sei se você separa. No shopping agora, os vendedores ficam na porta da loja, cercando a gente.
Não entre nessa conversa de vendedor que a promoção é só hoje. Que o desconto é sobrenatural. De que se você não comprar, você vai se arrepender. Normalmente você se arrepende quando você compra. Toda promoção tem uma motivação. A pessoa só faz mais barato se tiver algum motivo. Você vai no mercado, está lá um produto muito barato. Você pode olhar que a validade está quase vencendo. Sim ou não? É ou não é? Você vai na loja, o tênis está barato. Sai a coleção nova. Porque lá já está fora de linha. É ou não é? A gente vive nesse mundo, irmãos. É um mundo consumista. E nós somos consumistas. Nós fomos criados para sermos consumistas. Agora, ninguém ensina para nós que a gente precisa ter limites. Eu estava assistindo um filme ontem com a minha esposa. O que os caras beberam durante um episódio da série, você ficaria bêbado uma semana inteira. E eles não ficam bêbados, não. E toma uma coisa, e toma outra, e toda hora com o copo na mão. Que tipo de influência isso exerce sobre as pessoas? O desejo de... Aí o cara vira alcoólatra. O filme não tem nada a ver com isso. Tem? Tem. 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 Ficou mostrando ele que era legal, que era bacana, que as pessoas que estão na moda fazem. Só não mostrou que depois elas se viciam. Fuja de ofertas imperdíveis. Aprenda a fazer as coisas com calma. E às vezes eu passo na minha casa. Não, pai, porque está aqui é só fechar. Não vou fechar agora, vou esperar. Eu sou assim. Aí junto a minha esposa, minha filha e meu filho me metralham. Não, porque está aqui, ó, já é só fechar. A gente perde um tempão para arrumar as coisas, você não compra. Calma, meu. Eu vou pensar se eu preciso daquilo ou não. Às vezes eu não preciso. Tem coisa que é legal, irmão, mas eu não preciso. Tem coisa que você pode comprar, mas você não precisa. Sabe qual é a coisa mais gostosa de você fazer? Você ir no shopping, olhar um negócio e falar, bacana isso aqui, meu. Eu tenho dinheiro para comprar, mas não vou comprar. É legal, irmãos. Tenta uma vez para você ver. Você olha aqui e fala, nossa, é legal isso aqui, meu. E eu tenho dinheiro para comprar à vista, mas não vou comprar, não. Vou deixar o meu dinheiro guardado. É um exercício que nós precisamos começar a praticar. Vocês também, viu? Vocês também. Ensina no G100 lá, Jéssica. Pega o seu dinheiro e deixa com a sua líder. Que ela não gasta, viu, irmãos? Ela é econômica. Tenha o hábito de consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Você tem esse hábito? Tudo que você vai fazer, você coloca no altar do Senhor. Senhor, eu devo fazer? Quantas vezes você já tomou decisões sem parar para analisar e depois se arrependeu? Consegue se lembrar aí de pelo menos umas 200? Consegue lembrar de pelo menos 200 coisas que você fez e falou, nossa, que besteira, né, meu? Eu vou chegar em casa e vou apanhar. Não é assim? Se nós formos honestos, praticamente 100% das vezes que a gente faz qualquer tipo de negócio, sem parar para pensar e analisar, a gente se arrepende. E a gente acaba com algum tipo de prejuízo também. É ou não é? Você quer outra coisa que irrita a gente? Você entra na loja e fala, não, isso aqui é o melhor preço. Você não vai encontrar melhor em outro lugar, você vai e compra. Na loja do lado está metade do preço. Não dá vontade de voltar lá e falar, eu quero meu dinheiro de volta. Dá não. Quem é organizado também faz maus negócios, viu, irmãos? Tomar esses cuidados não vai nos isentar de errar, mas vai reduzir drasticamente a quantidade de erros que a gente comete. Entenderam?
Não, professor, eu anotei tudo que o senhor falou, até estou gravando aqui, vou fazer. Mas se alguma coisa der errado, o senhor vai ver. Irmão, a gente vai errar. Eu costumo dizer o seguinte, eu fico percebendo as coisas para não tomar chapéu. Não sei se você faz isso também. Eu vou comprar alguma coisa na internet, eu ligo para o Marcos. Marcos, isso aqui não é golpe não, filho. Ligo para a Amanda. Amanda, vê, isso aí não é golpe não. E um monte de vezes é. Eu estava aqui na igreja uma vez. Chegou um rapaz aqui dizendo o seguinte, eu preciso comprar uma fralda para minha filha. Só que a empresa me deu o cartão e é com digital. E eu sofri um acidente e estou sem a digital. Irmão, faltava a tampa do dedo do cara. Falei, o cara não ia cortar a tampa do dedo por causa de R$10, né? Ia. Você acredita nisso? Mas era horrível dentro do cara. Tava faltando, tava quase na unha, quase no osso. Falei, o cara não vai fazer um negócio desse por causa de R$10. Ele faz. Ele pegou meus R$10 e nunca mais voltou para me devolver. Ou seja, alguém vai conseguir enganar a gente. Em algum momento, alguém vai conseguir enganar a gente. Mas, se a gente parou para pensar, se a gente parou para analisar, de muitos golpes a gente vai escapar. O que a gente está compartilhando aqui com vocês hoje não é uma receita infalível, mas é algo que pode nos ajudar a sair da crise que a gente está vivendo. A Bíblia diz em vários textos, em vários momentos, que a prosperidade é algo que Deus derrama sobre a nossa vida. É algo que a gente pode buscar do Senhor. E as próprias igrejas têm vendido uma ideia de que prosperidade é algo ligado a ter muito dinheiro. Quem nunca viu um testemunho assim? Eu estava totalmente endividado, mas depois que eu fui para a igreja tal, e eu passei a ser dizimista fiel, agora eu tenho 5 carros, 4 bicicletas, 3 iates. Tem ou não tem? Qual a ideia de prosperidade que eu estou vendendo? Que é ter muito dinheiro. E que eu só vou ter muito dinheiro se eu der dinheiro na igreja também. Prosperidade é viver bem com aquilo que eu tenho. É ser grato a Deus por aquilo que Deus tem me dado. Quem tem que definir o momento de fechar o negócio é quem está comprando, não quem está vendendo. Você parou para pensar nisso? Quem é que tem o dinheiro? Eu. Você. Quem vai definir o que você vai comprar? E tem vendedor que fala, nossa, você vai perder essa oportunidade? Eu fico indignado com a gente. Quinta e última. Use crédito de forma inteligente e responsável. Se você é um bom pagador, você sempre vai ter crédito abençoado. Isso não quer dizer que você precisa usar o crédito. As empresas de financiamento sempre fazem parecer que é uma promoção maravilhosa. Nós sorteamos o seu CPF essa semana e você tem 10 mil disponível para você gastar como você quiser. Você está me dando? Se você está me dando, eu quero. Não, nós vamos abrir um financiamento com uma linha de crédito especial para você. Não quero. Ter o limite de crédito aprovado não quer dizer que você precise usar. Era bom você anotar isso aí, para você não esquecer nunca mais. Você passar para sua mãe também. Se você já teve uma vida financeira confortável e hoje você está passando pelo estreito, tire o foco do passado. Não, porque eu já tive, olha, eu já tive carro zero, eu já tive não sei o quê, eu já tive geladeira com 5 portas. Olha para frente, amigão. Quem vive de passado é museu. Muitas vezes eu e você, a gente se prende naquilo que nós já tivemos. O que a gente tem não é tão ruim, mas não é igual ao que a gente já teve.
E a gente vive se lamentando. Repetindo aqui. O que está ruim pode ficar péssimo, sim ou não? Pode piorar mais? Pode. Mas também pode melhorar? Depende de quem. Existe postura com Deus, eu entendo isso, e eu pratico isso. Senhor, me ajuda a equilibrar as minhas finanças. Senhor, abre portas para que eu possa ganhar mais. Senhor, me ajuda a achar as promoções, me ajuda a viver com aquilo que eu tenho. Ok, tudo isso é válido. Mas se você só buscar ao Senhor e você não estiver disposto a abrir mão de nada, não vai acontecer nada. Por isso que eu comecei brincando com vocês. Se nós viermos para a igreja, domingo após domingo, e não houver no nosso coração uma disposição de mudança, de abrir mão de alguma coisa, a gente não vai avançar, irmãos. Por que nós temos quadros tão diferentes dentro da mesma igreja? Gente que está aqui há 10 anos e que não mudou nada na vida da pessoa. E gente que chegou ontem que está voando. Ah não, porque essa pessoa tem uma unção especial. Vinícius é um cara que Deus derramou sobre a vida dele. Derramou não, irmãos. Ele tem as lutas dele também. Tem momento que ele fica desesperado também. Olha lá, quase chorando. Todos nós passamos pelas mesmas situações. O que muda é como a gente se posiciona em relação a elas. Hoje o Vinícius liderou a nossa reunião de oração. Estava nervoso, Vinícius? Pensou em desistir? Ah, claro, né, meu? Desistiu? Não. Vai ser abençoado? Vai. Entendem? As decepções, as frustrações, elas vão acontecer com todos nós. O que vai mudar, o que vai fazer a diferença, é como a gente se posiciona em relação a elas. Eu queria deixar um texto para o seu coração aqui. Pega a sua Bíblia aí. Marcos 6:34. Acharam? Quem não achou está projetado lá. Vamos lá. O texto diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado e já é tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães, os 2 peixes, orou para o céu e os abençoou. Então, à medida em que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Até aí. Mas, pastor, o que esse texto tem a ver com vida financeira? Está falando de comida. Ele está tratando de multiplicação, irmãos. Você precisa de multiplicação das suas rendas? O milagre de Deus na nossa vida sempre vai começar a partir daquilo que Deus já colocou na nossa mão. Por isso a importância de sermos gratos àquilo que nós já recebemos. Jesus perguntou para eles: quantos pães vocês têm?
Ele fez com que eles olhassem para o que eles já tinham, para que então ele realizasse o milagre. Quantos aqui querem um milagre de Deus? Você precisa olhar para o seu olerite. Sabe aquele que você amaldiçoa todo mês? Pois é. Jesus quer fazer um milagre na nossa vida financeira. Mas isso vai acontecer através daquilo que já está nas nossas mãos. Pensa uma coisa comigo. Eu quero comprar um carro, ok? Eu vou na loja e vejo lá quanto custa esse carro. E vou parcelar ele, porque eu sou pobre, e eu não quero juntar o dinheiro. Mas, se eu mesmo sendo pobre, mesmo não tenho dinheiro, eu já tenho um carro, e vou nessa mesma loja e ofereço o meu carro como entrada, a parcela vai ficar menor? Vai, não vai? Eu vou lá, tenho um carro, eu vou dar o meu carro de entrada e parcelar a diferença. A minha parcela vai ficar menor? Vai. É dessa maneira que Deus trabalha. Ele pega aquilo que nós já temos, olha para o nosso coração, vê se existe gratidão no nosso coração por aquilo que nós já temos, então ele multiplica. O que acontece muito com a gente, mesmo sendo crente? Esse carro é uma porcaria, meu. Quebra toda hora essa tranqueira. Me deixa na mão direto. Não aguento mais essa porcaria. Você amaldiçoa aquilo que você tem. Só que quando você chega na loja, o cara pergunta, o carro é bom? O carro é bom. É ou não é? O carro dá algum problema? Não, o carro é uma maravilha. Tenho ele há 5 anos, nunca quebrou. Chegou empurrando na loja, mas... a nossa postura precisa ser a mesma. Ele não está tão bom, por isso que eu estou trocando, mas é o que Deus me deu até aqui. Esse não deveria ser o nosso discurso de crente? A gente chega mentindo na loja, irmãos. Senhor, me abençoa, que dê tudo certo. O carro é bom? O carro é uma porcaria. Não, o carro é ótimo. Nossa, eu ia dar esse carro para minha mãe. É que num momento todo meio apertado, senão ia dar para minha mãe esse carro. Percebem? A gente quer a bênção do Senhor, mas a gente age como quem não tem Deus. Você quer viver um tempo de portas abertas? Seja honesto. Seja sincero. Olhe para as coisas que você tem e seja grato àquilo que Deus já te deu. A gente precisa deixar o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer fazer no nosso coração hoje. Quantos aqui querem ser abençoados e viver uma vida de portas abertas? Levanta a mão. É isso que nós queremos? É isso que nós estamos buscando? Milagre de Deus é só para alguns ou é para todos? Não, que Deus, para o Lucas ele dá, né? Mas para mim, é assim que Deus age? Você crê que Deus pode te abençoar? Então eu quero que você fique de pé no seu lugar. Serviu para você alguma coisa que você ouviu aqui hoje? Dá para você aplicar alguma coisa na sua vida? Você conseguiu sozinho até aqui? Será que com Jesus vai ser mais fácil? Vamos praticar isso agora? A palavra precisa ser ouvida, recebida e praticada. Irmãos, na minha ministração falta 10 páginas ainda. Bora? Quem está disposto a ficar até as 2 da tarde aqui hoje? Você vai embora, né? Você não vai receber a sua bênção. A gente vai jogar para a próxima administração, tá?
Mas o que é importante a gente levar dessa manhã, hoje? Deus quer mudar a nossa situação. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer que a gente viva de uma forma diferente. E não só na nossa vida financeira. Na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. Deus quer mudar o nosso relacionamento com Ele. Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra. A promessa do Senhor que nós viveríamos e provaríamos o melhor dessa terra é para hoje. Mas Ele também disse: se me ouvirdes e me obedecerdes. Será que nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor? Eu acredito assim, irmãos. De tudo que nós ouvimos aqui hoje, Deus falou algo específico para o seu coração. E é sobre isso que você vai orar agora. Senhor, eu quero colocar essa situação na minha vida no teu altar. Eu não tenho tido esse tipo de sabedoria de lidar com a minha situação até aqui. E Deus vai providenciar a solução. Deus vai colocar alguém perto de você que vai te ajudar. Seja humilde. Os humildes herdarão o reino dos céus. Ok? A gente não precisa ter vergonha de não saber fazer as coisas não, irmãos. Deus falou que nós fazemos parte de um corpo. O pé ouve. O ouvido fala. A boca enxerga. Mas unidos a gente consegue fazer tudo. Ok? E unidos às vezes é na sua casa. É unido com o seu esposo, com a sua mulher, com o seu pai, com a sua mãe que tem mais experiência de vida que você. Às vezes com o seu filho. Eu aprendo muito com meus filhos. Tem muita coisa que eu não faço, eu peço para eles me ajudarem. E não é vergonha nenhuma nisso. Às vezes a minha mulher fala assim: mas você pede tudo para os meninos? Claro, eles sabem fazer melhor que eu. Se alguém sabe fazer melhor que você, procure a ajuda dessa pessoa. Não é vergonha não. Diferente do que possa estar na sua cabeça. A gente gosta de ajudar. A gente gosta de contribuir. E além de você ser ajudado, você vai descobrir um amigo que vai caminhar com você. Amém? Então eu quero que você feche seus olhos agora. Você coloque na presença do Senhor o que Ele trabalhou no seu coração. Peça perdão para Ele. Começa pedindo perdão. Deus, me perdoa, Pai. Porque eu sou tão teimoso. Porque eu continuo insistindo naquilo que não é bênção para a minha vida. Eu continuo trabalhando, Pai, naquilo que tem me feito perder. Que tem contribuído para que a minha vida seja pior do que deveria ser. Derrama sobre o meu coração, sobre a minha mente, Senhor, direção, sabedoria, discernimento, Pai. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar as ciladas do inimigo. Eu quero viver uma vida de paz. Eu quero experimentar do novo do Senhor sendo derramado sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que eu vou experimentar o melhor dessa terra, Pai. Eu creio que o Senhor está trabalhando em meu favor. E que eu vou viver o melhor dessa terra. As promessas da sua palavra são para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. E eu tomo posse delas agora em nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus, eu recebo a prosperidade sobre a minha vida. Tempo de portas abertas serão derramados sobre a minha vida.
desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Sim, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão. Estou apaixonado. Aleluias. É isso, irmãos. Abrir mão da nossa vontade, que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Você pode sentar um segundo no seu lugar? Ô Rafa, consegue preparar o vídeo para nós?